Bom dia, vamos então para a nossa aula de religião, unidade 3, ok? Abram aí na página 75 e 76 e vamos para o capítulo 11, que quer dizer o quê? Bela, mas doente. Tia, que tema mais esquisito. Bela, mas doente. Às vezes, né, acontece de estar muito bonito, certo? Por fora, e por dentro tá tudo acabado. Tá tudo destruído, não tá bem, certo? Acontece. Vamos ver então do que se trata. A natureza está mal. O ar que respiramos, o solo em que pisamos e a água que bebemos vêm sendo o quê? Agredidos há séculos pela humanidade. Os rios, os mares, as florestas, os animais e nós mesmos estamos sofrendo as consequências da falta de cuidado dessa casa em comum, certo? Que casa em comum é essa que ele está falando? Hein, gente? Com certeza é o planeta Terra, né? É a nossa casa em comum, todo mundo vive nele, certo? E o que está ruim nele? O solo, o ar, a água estão sendo agredidos por quem? Por eles mesmos. O solo está agredindo o solo, a água está agredindo a água e o ar. Não, pela humanidade, pelos seres humanos. E quem está sofrendo as consequências? Os rios, os mares, as florestas, os animais e quem? Nós mesmos estamos sofrendo as consequências da nossa falta de cuidado com essa casa em comum, certo? Daí problemas respiratórios, aquecimento global, rios poluídos, mares, animais entrando em extinção e assim vai. Quem sofre é a gente mesmo, né? Olha aí, gente. Imagina a situação, tá? Imagina que ela não esteja assim. Por fora tá aquela maravilha, mas por dentro tá o quê? Tudo acabado. Então nós temos aí a poluição do ar, o desmatamento, certo? A poluição dos rios, dos mares. E aí, gente, a Terra tá feliz? Tá explodindo de alegria? Não, né? Tá bem triste, certo? Natureza. Essa palavra se origina do verbo o quê? Nascer, certo? E não morrer. Então, nascer e não morrer. Os seres humanos, o que nós estamos fazendo? Nós surgimos muito tempo depois dos rios, dos mares, das florestas e dos animais, de várias espécies. Então, quando a gente chegou aqui, esse pessoal aí, essa parte todinha da natureza já estava, certo? Os primeiros habitantes que viveram aqui, eles viviam do quê? Da caça, da pesca, da coleta de frutos, raízes e de plantas, né? Viviam disso. Eles faziam o quê? Utilizavam lascas de planta, de pedras para quê? Para fazer o quê? Para cortar as coisas, era um material cortante. Nós não temos faca hoje? Agora eles usavam na época era lasca de pedras, certo? Aprenderam a fazer fogo e desenvolveram o quê? Práticas como agricultura e criação de animais e alguns instrumentos de ferro. Então tudo isso o ser humano, né, foi surgindo, foi desenvolvendo e foi tornando essas práticas aí comuns. Quais foram algumas descobertas do homem? A invenção da escrita, daí surgiu as civilizações, o papel, a imprensa, a máquina a vapor, o trem, o navio, o tear mecânico, que antes era manual, a eletricidade, o petróleo e por aí vai, certo? Tudo aí foi descoberta dos homens. E aí, com essas descobertas, o que aconteceu com a natureza? Passou por interferências do ser humano. Foi preciso derrubar árvores para quê? Para fazer canoas, armas, a roda. Ela foi o quê? Desrespeitada a natureza. Certo? Como eu sempre digo. Se o ser humano tirasse uma árvore e plantasse outra, tranquilo, né? Pudesse até levar um tempo para essa planta crescer e se tornar uma árvore. Mas não faria tanto mal. Imagina na época da colonização, tanto de pau-brasil que os portugueses derrubaram, né? Se tivessem plantado outros no mesmo lugar, nós não estaríamos passando por certos problemas aí com o ar, certo? No caso, a questão do aquecimento global. Poluímos os rios,
os mares, o ar, e com isso também colaborou para o extermínio de grande parte das espécies de plantas e animais. Então imagina, se houve a derrubada de árvores naquele lugar, ou queimada, algumas plantas não voltaram a existir, não tinha outra espécie, vamos dizer, era única. E animais sofreram também, certo? Com queimadas, tiveram que sair do seu habitat natural, não sobreviver em outros lugares, e por aí vai. Temos que ver as coisas com o que, gente? Só com o olhar físico? Só com esse olho que nós temos? Não, devemos olhar com o coração. Colocar sentimento, né? Amar realmente aquele lugar em que nós vivemos. Por isso a palavra coração vem do latim cor ou cordis, né? Dessas palavras derivam que palavras? Cordial e cordialidade. Então, se a gente vê a cordialidade, gentileza, né, no tratar tanto das pessoas como da natureza, nós vamos realmente obter resultados bem satisfatórios, certo? Tanto a gente como o planeta Terra. Então, os seres humanos não aprenderam a lidar com a natureza, desenvolveram a inteligência e a criatividade, mas não cultivaram suficientemente as emoções, os sentimentos, os afetos, a ternura. Então, nós, né, evoluímos, como já mostramos lá, de acordo com as nossas necessidades, melhoramos muita coisa no mundo, certo? Hoje nós estamos rodeados de tecnologia, mas não temos o quê? De certa forma, aquele olhar com mais ternura para a nossa natureza, né? Se alguém joga lixo no chão, o que eu faço? Eu deixo lá. Ou então, se eu jogo, eu vou jogar também, porque se um faz, o outro também faz. Só que se a gente também fizesse assim, dar bons exemplos, não seria bem melhor? Se eu dou bons exemplos, vai ficar bem melhor a forma como os outros vão olhar e talvez queiram copiar. Se na minha família eu faço algo e sirvo de exemplo e minha família começa a seguir, outras famílias vão começar a se espelhar na nossa família. E aí vai ser aquela rede, né, como o pessoal fala, do bem. Nós vamos tentar melhorar bastante o lugar em que nós vivemos, certo? Cordialidade, o que isso quer dizer? Base das relações entre as pessoas e das relações que elas têm com a natureza. Como eu disse, se eu consigo ser cordial, generoso, gentil com as pessoas que me cercam, eu vou ter esse retorno. E com a natureza, né, que Deus criou para a gente mesmo, para nós vivermos aqui, para nós sermos realmente felizes aqui. Se nós formos cordiais, nós só vamos ter reações boas, né? Lembra na questão do Calvin, em filosofia, que nós vimos? O que aconteceu? Ele estava lá dizendo que ele tinha um regador cheio de água, aí as plantas dependiam dele, né? Fazendo todo aquele auê lá, e na hora que aconteceu, a natureza deu retorno, choveu. E aí molhou as plantas, certo? Então Deus sabe no tempo certo das coisas. Que aquela planta precisa da água, do sol, certo? E do solo para tirar seu sustento. Falta de cordialidade, o que gera? Guerra, destruição da natureza, injustiça social, fome e a miséria. Então, se eu não sou generoso, se eu não sou gentil, né, eu não vou atrair coisas boas. Países, às vezes, entram em guerra por causa disso. Porque um quer que o outro aceite a sua ideia, quer ser o dominante, né? Eu vou acabar destruindo a natureza, colaborando para isso. Vai haver mais injustiça social, por falta de políticas públicas, certo? Pessoas que vão ser destratadas, quem está pobre vai ficar mais pobre, injustiças de preconceito racial e assim vai. Né? Então, a falta de cordialidade na humanidade gera muitas coisas ruins e nós não vamos para frente. Pelo contrário, a gente só vai para trás, ou seja, vai regredir. A fome aumenta, certo? Porque não tem uma política pública que vai ajudar a todos e aí, consequentemente, a miséria. Pessoas pobres mais pobres e pessoas ricas mais ricas, né? De que adianta ter olhos se o coração está cego? De que adianta eu olhar as coisas, só olhar, não tomar nenhuma atitude, deixar mesmo acontecer, ficar reclamando, ou então botar a culpa em alguém, todos menos eu, certo?
e não fazer nada. É isso que ela está dizendo aqui. Eu tenho olhos, mas meu coração, né, tá cego. Não adianta, tá bom? Aí temos imagens, né, de poluição do ar. Olha aí, no meio de tudo isso nós estamos. Da água, peixinho se alimentando achando que é comida, vai lá, acaba comendo, né? Certo? Passarinhos também, acho que vê a cor, pensa que é comida e acaba algumas coisas entrando, né, na barriguinha deles. Poluição do solo, vocês estão vendo aqui? Tem gente vivendo aqui, gente, ó. Infelizmente. Aí é que vem o que? A pobreza, né? A injustiça social e assim vai. Pessoas que não têm condições de ter sua moradia e acabam optando por qualquer lugar. Bom, gente, aí então fica a dica, né? Vamos cuidar do nosso planeta. Vamos deixar com que o nosso planeta sempre fique assim, ó, bonito, né? Lindo como ele é, como Deus criou. E não como aquela imagem que a gente viu lá no começo, dele doente. Tá legal? Então vamos cuidar da natureza. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenha ajudado alguma coisa aí para vocês, tá legal? Beijos, até a próxima.